Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês já me conhecem, meu nome é Tassiana, tá? E eu vim hoje aqui trazer para vocês sobre uma das medidas de controle que são primordiais, que é o PIE, o Prontuário de Instalações Elétricas. A priori, o que é o PIE? O Prontuário de Instalações Elétricas é um conjunto sistematizado de documentações que os estabelecimentos com a carga instalada superior a 75 kW devem criar e manter atualizado no estabelecimento, tá certo? Disponibilizado tanto para gestores quanto para o SESMIT, que geralmente é o SESMIT que vai arquivar essa documentação, tá certo? Quanto para os funcionários, em caso de necessidades de consultas, tá bom? Então, o item 10.2 da NR10 trata das medidas de controle. E esse item 10.2 vai constar isso daqui, pessoal. Olha só. Da linha A a G é o mínimo que deve ser contido no prontuário de instalações elétricas. Primeiro item, que é o item A, ele me informa que deve ter o conjunto de procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes. O que seria isso? Observe que todo estabelecimento vai ter um procedimento diferenciado de execução, tá certo? Isso aí não me tira a necessidade, por exemplo, da aplicabilidade de uma documentação como análise preliminar de risco, né? Uma ordem de serviço. Então, essas documentações e esses procedimentos que forem feitos os passo a passo, os planejamentos, eles devem serem ali descritos e mantidos no PIE, tá certo? Item B. Documentação das inspeções e medições do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e Aterramentos Elétricos. O que vem a ser isso? SPDA, pessoal, falei para vocês numa aula passada, lembram? Conforme a NBR 5419, né, existe aí o sistema que é o sistema completo, eu já falei para vocês, e existe uma periodicidade conforme o tipo de estabelecimento para que as inspeções e medições sejam feitas. Sempre que forem feitas com os equipamentos típicos e necessários, específicos, então elas devem ser registradas e mantidas também nesse prontuário, tá? Assim como o tipo de aterramento, ora, eu tenho um aterramento funcional, tá? Se eu tenho aterramento TNS, TNC, IT, então qual o tipo de aterramento que eu estou utilizando ali nesse estabelecimento? Ou numa etapa, numa parte desse estabelecimento. Eu tenho que ter essa informação, tá bom? Item C, especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis conforme determina essa NR. Ora, sabemos que cada tipo de EPI e EPC e também o ferramental vai variar a sua utilização conforme inclusive o nível de tensão. Tá certo? Então eu não posso, por exemplo, utilizar um equipamento que me dá uma isolação apenas de 1000 volts se eu vou trabalhar com a linha de 13800, ok? Então isso aí tem que ser especificado, qual o tipo de ferramenta que eu estou utilizando, o CA, enfim, todas as descrições dele. Positivo? Item D. Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Observem, pessoal, que todas as empresas, quando realizam treinamento, eles registram a documentação, tá certo? Entregam um certificado ao funcionário e a cópia do certificado deve ficar, assim, arquivada. Deve ser, então, arquivada e essa documentação, esses treinamentos, eles devem ser, sim, registrados no PIE, ok? Então, se eu tenho um trabalhador que ele é habilitado, né, que ele é registrado no CFT ou no CREA, tá? A autorização de cada um,
certo? Se ele é, por exemplo, um trabalhador que ele tem uma liberação para atuar em espaço confinado, então todas essas descrições devem ser mantidas, inclusive as atualizações, pois lembrando que as normas regulamentadoras devem ser atualizadas de forma bienal, os treinamentos. Positivo. Item E. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e também coletiva. Ora, se eu tenho uma luva, por exemplo, de proteção, tá certo? Uma luva isolante, sabemos que há probabilidade de perfurações, né, sem visualizações, enfim. Então, todos os equipamentos eles devem ser submetidos a testes periódicos. Esses testes que forem feitos, eles devem ser registrados, ok? Incluindo aí, inclusive, alguns parâmetros, até mesmo de ferramentais. Certificações de equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Quais seriam essas áreas classificadas? Essas áreas com a probabilidade, inclusive, de explosão. Classificadas como áreas de risco, não apenas de explosão, mas algum outro tipo de dificuldade que seja contido, tá certo? Um espaço confinado, uma altura, a explosividade, se eu trabalho com solda, enfim. Então, quais equipamentos que são utilizados, tá certo? Se eu preciso utilizar ali uma tensão de segurança, tá? Então, esse item F especifica isso aí. E G, o relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas e adequações, contemplando as alíneas de A a F. Tudo isso deve conter, tá certo? Isso aí é o mínimo que um prontuário deve conter, pessoal, para que se tenha atualizado na empresa. Qual o intuito? Observem, se, por exemplo, o Ministério do Trabalho realizar uma fiscalização para essa empresa, tá? Nessa empresa, então, essa empresa mantendo... ela vai manter, tá certo? Ela vai manter, então... essa empresa ela vai manter, então, atualizada ali, tá certo? Esse relatório, tá? Caso qualquer fiscalização seja realizada, ok? Então, isso é o que eu queria passar para vocês. Um abraço. O telefone resolveu tocar nesse momento, mas então estamos aqui com essa disponibilidade. E na próxima aula, nós visualizaremos realmente uma síntese de todo esse assunto que abordamos nesse mês, ok? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.